daí? Beleza? Eu sou o Christian de Graça e você está no meu canal, o Coritiba em Crônicas, um espaço para falar sobre o Coritiba, sobre crônicas, outras paixões e sobre o jogão de amanhã. Hoje um pré-jogo especial, Coritiba e Paysandu. E ao som pesado de CDC, eu começo pedindo a sua participação. Comente nos nossos posts, compartilhe a nossa live, dê um ok, um joinha, um curtir, vou ficar muito feliz. Beleza? Assim como eu fico feliz quando o Coxa joga. E aí, amanhã tem esse jogão. 11 horas da manhã, Couto Pereira, um horário um pouquinho diferente, um jogo atípico, pelo menos para nós torcedores do Coritiba que não estamos habituados com o jogo domingo cedo. Já faz algum tempo que o Coritiba não joga no domingo de manhã, mas amanhã estaremos lá no Couto Pereira para prestigiar e torcer para o Coritiba. Se o tempo ajudar, um bom público. Deu uma esfriada, deu uma nublada, mas vale a pena a participação no Couto Pereira. Então, Coritiba e Paysandu, amanhã 11 horas no Couto Pereira, jogo da 14ª rodada, a 14ª rodada que começou ontem, e começou aí com o Santos jogando lá no Ceará contra o Ceará e vencendo por 1-0. Com isso, o Peixe assumiu a liderança da Série B com 25 pontos. A mesma pontuação do América, que venceu o Operário, também jogando em casa, o América lá em Minas venceu por 2-0. O Santos é líder pelos critérios de desempate, tem 8 vitórias contra 7 do América. O Santos, que vinha numa draga danada, vinha de 4 derrotas, venceu na última rodada, embalou, venceu a última, venceu ontem e já assumiu a liderança novamente. Em terceiro vem o Avaí, que tem 23 pontos. O Avaí só joga na segunda-feira contra o Novo Horizontino, jogo lá em Florianópolis. Na quarta posição, o Goiás, que está jogando nesse momento, está empatando em 0-0. Em quinto, o Operário, que saiu da zona de classificação após a derrota de ontem. Vila Nova, que joga amanhã. Vila Nova também joga na segunda-feira, lá em Manaus, contra o Amazonas. O sétimo colocado é o Sport, esse joga amanhã contra o Guarani, lá em Campinas. E o Coritiba, o oitavo colocado, 19 pontos. Se vencer amanhã, pode sim entrar no G4. Uma combinação de resultado aí difícil, né? São 4 times na frente, mas o Coritiba, se vencer, consegue entrar no G4. Mas o importante para o Coritiba é vencer. Vencer e jogar bem, convencer a sua torcida. Só para falar dos próximos jogos, para complementar a rodada, temos ainda na segunda-feira, então, Mirassol e CRB. O CRB, que é justamente o próximo adversário do Coritiba, no sábado que vem, jogando lá em Maceió, às 4 horas da tarde. Então, esses os jogos que começou aí da 14ª rodada, começou ontem e termina só na segunda-feira. Tempo para treinar o time, o técnico Fábio Matias teve. Na última coletiva, no jogo contra o Vila Nova, ele reclamou de tempo de treinamento. Teve aí uma semana completa para treinar o time. Ele pode implementar aí as suas táticas, sua maneira de jogar, colocar o Coritiba de uma maneira que ele goste e que consiga render. Então, lembrando que ele tem a volta do Lucas Ronier, mas tem a ausência do Bruno Melo. Então, eu imagino que ele não deva fazer grandes alterações. Coritiba que deve ser escalado com Pedro Morisco, Natanael, e a dúvida aí, Benevenuto ou Thalisson? Eu acredito que Benevenuto está na frente. O Thalisson era titular, mas acabou tendo uma grave lesão no ombro e não jogou mais neste ano. O Maurício Antônio deve ser deslocado para a esquerda. Daí outra dúvida, Gelado ou Jamerson? Gelado começou os últimos jogos, Jamerson entrou no último jogo, entrou mal, por sinal, mas no decorrer da partida foi se acertando até que terminou de uma forma legal. Sebastião Gomes, que deve assumir aí a tarja de capitão, deve ser o capitão Coxa Branca, ao lado de Vini Paulista. Daí, Friso, o 10, fazendo a meia, Ronier, titular absoluto, Robson, o nosso malvado favorito, e aí a última dúvida é entre Leandro Damião e Figueiredo. Damião, um homem de área mais fixo, né, fazendo a referência, ou Figueiredo, para poder se movimentar mais. Vai daí do gosto do técnico Fábio Matias. Eu apostaria no Damião, até porque o Figueiredo não tem feito boas partidas. E se ele quer um homem de referência para marcar gols,
Damião sabe fazer gols. Figueiredo no Curitiba ainda não mostrou por que veio. Se mexe, se movimenta, arrisca, tal, faz alguns bons jogos, mas não marcou. Então o Curitiba precisa de gol. Acredito que Damião. Tem o Robson, que ainda é o artilheiro, ainda não, né? Aumentou a sua marca, é o artilheiro do Curitiba na temporada. Com a volta do Ronier, quem sabe eles consigam jogar mais perto do Leandro Damião e com isso o Coxa tenha um desempenho melhor. Desempenho que contra o Paysandu já é muito bom. Curitiba e Paysandu já se enfrentaram 20 vezes em competições organizadas pela CBF e o Curitiba tem uma ampla vantagem. São 11 vitórias do Coxa, 6 empates e apenas 3 derrotas do Paysandu. Em campeonatos brasileiros da Série B, foram apenas 4 jogos, mas a vantagem do Curitiba ainda é melhor, porque são 3 vitórias e 1 empate. O Curitiba nunca perdeu aí para o Paysandu jogando na Série B. E espero que não seja esse ano. A Curitiba possa aí ganhar 6 pontos contra o Paysandu e dar uma respirada na tabela de classificação. Esse Paysandu que tem alguns jogadores que a torcida do Curitiba conhece e são jogadores que conhecem muito bem o Curitiba. 3 jogadores que um ainda pertence ao Curitiba, que é o Biel, está emprestado ao Paysandu, fez um grande campeonato paraense, foi dito como uma das revelações do estadual deles lá, mas que não está em boa fase, não está sendo usado nos últimos jogos. O Val, lembra do Val que tinha um canhão que chutava muito forte, fez alguns gols importantes na Série B nossa de 2021, começou muito bem, o Val acabou perdendo espaço e acabou até na reserva naquele ano. E o Robinho, aquele mesmo Robinho que fez a nossa meia junto com o Alex. Acredito que nenhum desses 3 jogadores a torcida do Curitiba tenha saudade, nem mesmo o Robinho, principalmente pela última passagem dele, que não foi lá essas coisas em 2021. Revezava muito com o Rafinha, não conseguiam ser participativo nos gols do Curitiba, né? Mas ajudaram aí então o Curitiba naquela campanha, principalmente o Val e o Robinho. Então, esses 3 jogadores pertencem hoje ao elenco do Paysandu. O Val tem sido titular, Robinho e Biel vinham de lesões. Também não foi dito, não foi relacionado, não foi divulgado, melhor dizendo, os relacionados que viajaram para Curitiba. Vamos saber amanhã, quando divulgarem aí as escalações dos reservas, se esses 3 ex-coxas estarão disponíveis para o jogo de amanhã. Espero que não, né? Lei do ex aí, não é lá essas coisas para Curitiba. Na fase que a gente está, melhor não ter nada assim de superstição. Vamos nos apegar a só aos números. Só os números pode, né? As vitórias do Curitiba bem maiores que a do Paysandu. Gente, para terminar, falando do serviço para quem ainda quiser ir no jogo, ingressos, tem bastante ingresso disponível, foram realizados em torno de 14 mil check-ins, divulgado por Curitiba agora há pouquinho, né? E quem for comprar ingresso, tanto qualquer setor do estádio ainda tem ingresso, as cadeiras da Evangelino e as cadeiras do ProTorque a R$200 e os demais setores do Couto Pereira a R$100. Lembrando que todos os espaços, né, todos os setores têm 50% de meio ingresso para quem tem aí os benefícios, estudantes, aposentados, professores, enfim, doadores de sangue e tal. A arbitragem também já foi divulgada pela CBF, teremos um trio do Espírito Santo, formado pelo Arthur Gomes Rebelo, auxiliado pelo Fabiano da Silva Ramírez e o Douglas Pugui. E o quarto árbitro será aqui do Paraná, o Lucas Casagrande. 11 horas da manhã, Curitiba e Paysandu, jogo no Couto Pereira, jogo muito importante para as pretensões do Curitiba e também aí, claro, para o Paysandu. Paysandu que tem um dado importante nesta Série B. É o time que mais empatou. São 7 empates, 3 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Perdeu menos que o Coxa. Em relação aos números de gols e gols marcados e gols sofridos, por exemplo, ele tem um ataque mais positivo que o Curitiba. Tem 15 gols marcados, só que tomou 14. O Curitiba tem 13 gols marcados e a sua defesa é a melhor do campeonato ao lado. Quem mais tem defesas tão boa quanto o Curitiba, se eu não me engano? Quem tem aqui? O Avaí tem 9 gols, o Operário também tem 9 gols e o Curitiba, as 3 melhores defesas do campeonato. Então, um handicap para o Curitiba é ter uma defesa que, neste momento, é a melhor do campeonato, junto com esses 2 outros adversários. Eu vou estar acompanhando todas as informações do Curitiba e amanhã estarei no Couto Pereira, cedinho. Chegarei bem mais cedo ao Couto Pereira amanhã, né? Do habitual, já está acostumado a jogar à tarde.
Vou para o culto bem mais cedo para acompanhar Curitiba e Paysandu. E à noite, eu trago para vocês todas as informações desse jogão. Tomara com uma vitória do Coxa. Beleza? Não esqueça de compartilhar o nosso canal, curtir a nossa página, dar aquela força. Beleza? Até amanhã eu volto. Um abraço.